Irmãos, na nossa caminhada, nossa jornada, tem algumas perguntas que às vezes elas parecem que elas são inevitáveis, né? Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus age dessa maneira? E dentro desse contexto, né, de Romanos 9, surge aquela pergunta: por que que Deus salva uns e não salva outros? Só que Romanos, especificamente no capítulo 9, ele não começa com essas perguntas, mas Paulo começa a escrever com lágrimas. Então a gente viu na semana passada que Paulo ele abre o coração e ele diz que ele tem uma grande tristeza e uma incessante dor por causa do seu próprio povo. Só que não era para ser assim, como a gente viu na semana passada, porque Israel havia recebido praticamente tudo. Então, fazendo uma breve recapitulação, Israel havia recebido a adoção, a glória, alianças, lei, culto, promessa, os patriarcas e principalmente o Cristo nasceu dentre eles, do próprio povo judeu. Só que aí surge uma crise do capítulo, que é como que o povo mais privilegiado da história, ele consegue rejeitar o próprio Messias. Como que o povo que recebeu de tudo, rejeita aquilo que talvez eles mais esperavam, que era a vinda do próprio Messias. Essa pergunta, ela pode desencadear algumas outras, ou uma sequência de perguntas. Por exemplo, a palavra de Deus então falhou? E a gente sabe que a resposta é não, a palavra de Deus não falha. Então Deus é injusto por causa disso? E Paulo responde, de modo nenhum, um enfático não. E aí a gente chega então, Romanos 9, a partir do 19. Então, por que que Deus ainda nos culpa? Essa seria uma pergunta de um objetor de Paulo, lembrando que ele está usando aquele método de discurso que é a diatribe. Não sei se vocês vão lembrar que a diatribe é um modelo onde ele cria um objetor, alguém para discutir um argumento com ele, e ele responde de forma automática a esse próprio objetor. Então, esse objetor ele diz assim: por que que Deus ainda nos culpa? Porque quem é que pode resistir à sua vontade? Irmãos, vamos lá. Falando sobre a soberania de Deus, quando a gente vê essas questões, ela parece uma questão até muito lógica, uma questão muito pertinente. Se Deus é soberano, nada escapa da sua vontade, por que que ele ainda nos culpa? Só que Paulo vai mostrar que essas questões, elas nascem de um problema mais profundo. Porque na nossa mente lógica humana, a gente olha e atribui o problema a Deus. Só que o problema não é Deus. O problema nunca foi Deus e o problema nunca será Deus. O problema são as expectativas erradas que nós criamos de Deus. Ou seja, quando a gente tenta colocar Deus dentro de uma caixinha bonitinha, e aí a gente vê que ele não cabe, porque ele é infinito, inesgotável. E aí a gente se frustra, porque a gente planeja todo o nosso contexto dentro de algo que cabe na lógica humana. Só que Deus não é cabível na lógica humana. Então vamos para o texto, para a gente tentar desenvolver isso de forma mais completa? A partir do verso 19, Paulo diz: mas você vai me dizer, esse objetor, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia,
que de antemão preparou para a glória. Esses vasos somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado a descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Glória a Deus pela sua palavra nessa manhã. Vamos começar então da porção do 19 até o 21. Eu quero ler de novo com vocês. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? O opositor, ele reclama que se Deus tanto tem misericórdia quanto ele endurece alguém, então por que ele ainda está se queixando? Porque não há ninguém que possa resistir à vontade soberana de Deus. E essa pergunta, como eu disse, ela parece sincera, porque se Deus governa todas as coisas, por que ele ainda responsabiliza o homem pela sua vida desregrada quanto aos preceitos espirituais? A gente espera que Paulo responda essa pergunta com um detalhamento profundo sobre soberania divina que se harmoniza com a responsabilidade humana, não é? Quando a gente geralmente lê esse texto. Mas Paulo não responde exatamente a essa pergunta que o objetor está fazendo no versículo 19. Ele responde sobre a postura de quem está fazendo essa pergunta. Por isso que a resposta que ele dá é tão forte. E olha o que ele responde: quem é você, caro amigo, para poder discutir com Deus? Você percebe que Paulo praticamente não entra na discussão filosófica? Ele não responde objetivamente a pergunta desse objetor. Por quê? Porque antes de existir um problema intelectual, existe um problema espiritual. Ele não tenta colocar Deus dentro de uma categoria humana para que o homem possa entender de forma prática e simples a soberania de Deus. Ele também não tenta tornar Deus uma pessoa completamente explicável, porque ele não é. E Paulo não está proibindo as pessoas de fazerem perguntas, porque a gente vai ver na história bíblica, na narrativa bíblica, que o texto sagrado está repleto de perguntas. Por exemplo, Jó perguntou para Deus, Abacuque perguntou, Jeremias perguntou, os salmos estão cheios de perguntas. O próprio Jesus pergunta para Deus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? O problema não é perguntar a Deus algo. O problema é quando a criatura se coloca num lugar de juiz e quer colocar Deus, o Criador de todo o universo, no banco dos réus. É como se ele dissesse para Deus: Deus, agora você precisa me explicar. Você está me devendo uma explicação. Você está me devendo uma resposta. É como se o barro, que ele vai puxar esse exemplo, tivesse exigindo uma explicação daquele que o forma e acreditando que do mesmo modo Deus está devendo uma satisfação a ele.
F.F. Bruce, ele escreveu uma frase interessante que diz que Paulo não está procurando calar a boca de quem está fazendo uma pergunta sincera ao Senhor, mas daqueles que estão desafiando Deus em rebelião. Fazer uma pergunta como desse objetor, por mais que imaginário, mas Paulo já estava pensando que alguns dos seus leitores e ouvintes poderiam sim fazer essa pergunta. Isso não é uma pergunta de um coração sincero que quer ouvir a resposta e o preceito de Deus, mas é a pergunta de alguém que está em rebelião contra o Senhor. Sabe, é como se alguém estivesse botando Deus na parede e falasse assim, agora você tem que me explicar isso aí. Eu não entendo isso, me explica isso aí. Tentando enquadrar Deus dentro de uma lógica humana. E aí vai surgir essa figura do olheiro, e Paulo vai falar, será que o olheiro não tem direito sobre a massa que ele mesmo molda? E a gente vai ver que o barro, ele não determina o seu propósito. O próprio barro, ele não escolhe qual formato ele vai ter. Ele não escolhe se ele vai ser usado para um fim ou para outro fim. É o próprio olheiro que determina a sua funcionalidade. É Deus quem determina o propósito do homem, e não sendo enquadrado pelo homem a fazer aquilo que o homem deseja que ele faça. John Stott, ele escreve algo muito bonito a respeito disso. Abre o primeiro slide, se der para mim, Gui, por favor. John Stott diz que nossa primeira reação à soberania divina não deve ser questioná-la, mas adorá-la. Quando estamos de frente com a soberania divina, a resposta do homem não é questionar Deus porque ele faz isso do jeito que ele quer, mas adorar a Deus porque ele é justo, sábio nas suas decisões e no seu propósito eterno. Esse é o coração do homem que está diante de Deus, essa é a postura correta de alguém que está diante de Deus quando se encontra com o tema da soberania divina. Não é questionar o Senhor, mas é adorar a Deus. Ele é sábio, ele é justo, ele é bom. E é esse exatamente o ponto de Paulo. Porque a questão não é se Deus cabe na nossa lógica, mas se nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos. Se nós reconhecemos essa diferença entre a nossa pessoa e a pessoa de Deus. Agora, o ponto da ilustração de Paulo não é diminuir o valor do homem, ele não está esmagando o homem para que o homem pareça menor diante de Deus. Paulo não precisa fazer isso, porque ele já conhece a imensidão de Deus. Nós não precisamos ser esmagados e diminuídos para que Deus cresça. Ele já é soberanamente maior do que nós em todos os aspectos. Ele é mais bondoso que nós, ele é mais amoroso que nós, ele é mais justo que nós. Nós não precisamos ser esmagados pelo argumento de Paulo para que Deus seja maior na sua exposição. Ele é infinito e nós somos seres finitos. Agora, porque uma das maiores tentações do coração humano, quando a gente fala sobre isso, é acreditar que Deus só pode ser confiável quando Ele é completamente compreensível. Então, se eu não compreendo Deus, Deus não é então alguém digno de ser confiável. E esse é um dos maiores enganos do coração do homem em toda a história da narrativa humana. Se eu não consigo entender, se eu não consigo compreender, então ele não é digno da minha confiança. Só que ele não é compreensível na sua totalidade. Existem mistérios de Deus que talvez a gente só entenda na eternidade. E existem mistérios de Deus que talvez nem a eternidade seja suficiente para explicá-lo. São mistérios de Deus que competem à sua natureza infinita. Mas o Deus da Bíblia, ele é infinitamente maior do que a nossa capacidade limitada de compreensão. E às vezes a gente quer um Deus que caiba na nossa lógica. A gente quer um Deus que a gente entenda Ele perfeitamente, só que Deus não precisa disso, porque se Ele coubesse perfeitamente na nossa mente, Ele não seria Deus. Se Ele coubesse perfeitamente dentro das explicações e da lógica humana, Ele não seria Deus. E esse tema de soberania, da soberania de Deus, ele confronta diretamente o orgulho humano, porque ele nos lembra que existe um trono no universo, e graças a Deus, irmãos, não somos nós que estamos sentados nesse trono.
Graças a Deus, não sou eu que estou sentado nesse trono. É Deus que está sentado nesse trono, regendo todo o universo, em todos os minutos, em todos os segundos, em todas as situações da nossa vida, seja positiva, seja negativa, nada escapa do controle de Deus que está sentado no trono do universo. Só que Paulo não para por aí, ele vai mais além, ele vai progredindo, porque alguém poderia ouvir toda essa argumentação de Paulo e concluir o seguinte: então Deus é apenas um soberano absoluto, é apenas um tirano cósmico frio e arbitrário. E é exatamente nesse ponto que Paulo vai nos surpreender um pouco mais, porque ele mostra que a soberania de Deus nunca está separada do seu caráter. Elas caminham juntas, só que a soberania de Deus caminha junta, principalmente com a sua misericórdia. Quando a gente entende, ou quando a gente começa a entender quem Deus é, a pergunta ela inverte. A pergunta ela deixa de ser: por que que Deus salva alguns? Sabe, na nossa lógica, por que que Deus salva uns, mas não salva outros? Quando a gente começa a compreender Deus, a nossa pergunta ela deixa de ser essa. E ela passa a ser: por que que Deus salva alguém? Por que que Deus escolhe salvar alguém, se nenhum de nós merecia ser salvo? Paulo então vai nos mostrar que soberania de Deus não é apenas uma demonstração de poder, embora ela seja, mas é uma demonstração de misericórdia. Quando a gente entende quem nós somos, essa misericórdia de Deus, ela passa a nos impressionar cada vez mais. E a gente estava aqui, eu vou abrir o meu coração, o primeiro ponto que eu começo a abrir o meu coração, é que a gente estava aqui no início do momento de louvor e começou a cantar aquela música que a comunidade fez, que a letra é do Léo, se não me engano, do Dudu e tal, muito bonita por sinal. Ah? É de Deus, é Salmos, né? Fez só a composição. E eu comecei a me emocionar ali, porque, cara, os pardais, as aves simples estão perto de Deus. E se essas aves estão perto de Deus, cara, nós temos um acesso muito maior em Deus. Nós podemos estar muito mais próximos de Deus, mas isso não é por causa do meu mérito. Isso não é por causa do seu mérito, é por causa da misericórdia de Deus, porque eu não merecia ser salvo. Eu não merecia que Jesus saísse da sua posição de Deus, abrisse mão da sua divindade, assumisse forma de servo e morresse numa cruz. Eu não merecia isso. Você também não merecia. A gente está no mesmo barco. Pode olhar para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: estamos juntos. Porque nenhum de nós merecia isso. Então a soberania de Deus é reflexo não só do seu poder, mas da sua misericórdia. Vamos ver agora os versos do 22 ao 24. Paulo diz: que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, repita comigo, com muita paciência, os vasos de ira preparados para destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. E essas são palavras difíceis. Deus separa uns para a ira, mas separa outros para a glória. Mas, irmãos, aí a gente volta na pergunta de quando a gente começa a entender um pouquinho de quem Deus é. Se a gente for honesto, de verdade, principalmente diante das Escrituras, ninguém merece misericórdia. Ninguém merece. Porque o que a Bíblia fala? Todos pecaram, todos se afastaram, todos estão debaixo de condenação. Eu não sei se você já parou para estudar o grego original, mas quando Paulo fala todos, no grego original, sabe o que significa? Todos. Ou seja, não tem exceção. Todos nós pecamos, todos nós nos afastamos, todos nós estávamos debaixo da condenação do pecado.
Mas no versículo 22, Paulo afirma que, enquanto Deus é o autor da nossa salvação, nós também somos autores da nossa condenação. Isso mostra que as pessoas más não são más porque Deus as fez assim. Pelo contrário, Ele as suporta com paciência. Você quer ver um exemplo disso? Abre aí para mim, por favor, Romanos 1, a partir do versículo 18. Eu gosto de ler na minha Bíblia, irmãos, mas a minha Bíblia tem uma tradução diferente. A minha Bíblia é a Almeida 21. Mas eu gosto porque aqui tem todos os meus rabiscos dos últimos 5 anos, 6 anos. Acompanhe aí na tela, mas eu vou tomar a liberdade de ler por aqui. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles. Olha só, primeiro ponto. O que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Tolos significa, sabe o quê? Loucos. Uma pessoa que perde o seu sentido normal. E substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as suas relações naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejos sensuais uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesma a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Vou repetir o versículo 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheio de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam aos que praticam. Irmãos, é Bíblia. É a santa palavra de Deus, dizendo que Ele mesmo não é injusto quando alguém é condenado. Deus entrega aos homens ao caminho que eles mesmos escolhem. Agora, eu vou ler um versículo aqui, não precisa abrir, mas se você quiser anota, Ezequiel 33:11, diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas desejo que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Mesmo esses homens que seguem esse caminho, como Paulo descreve lá em Romanos, de 18 ao 32, Deus não tem prazer na morte deles. Muito pelo contrário, desejam que eles se convertam dessa forma de viver.
E Keller faz uma observação muito interessante a respeito disso. Abre o slide 2 para mim, por favor, o Gui. Essa é a essência do mistério. De alguma forma, se Deus tivesse misericórdia de todos ou condenasse todos, não veríamos a sua glória. A glória de Deus é mais refletida quando nós vemos a sua misericórdia também. E a sua misericórdia opera escolhendo alguns, dentre muitos, todos que não mereciam ser salvos. É como se Paulo estivesse dizendo que o caminho escolhido por Deus de salvar alguns e deixar outros na sua própria rebelião manifesta a sua glória de uma maneira mais perfeita do que qualquer outra possibilidade que o homem possa imaginar. Não porque a gente consiga compreender plenamente esse mistério, mas porque confiamos no caráter daquele que governa todas as coisas. John Stott comenta esse mesmo texto e ele diz que, ao revelar a sua ira aos objetos de ira, Deus visava a revelação da sua glória aos objetos de misericórdia. Percebe então que a manifestação suprema de Deus não é a manifestação da ira, mas é a manifestação de misericórdia. A ira, ela aparece como um pano de fundo. O centro dessa cena continua sendo a glória da graça de Deus. E é por isso que Paulo vai falar sobre os vasos de misericórdia, porque a salvação nunca foi uma recompensa de algo que a gente faz. Nunca foi um direito ou um salário, por mais que muitas vezes as pessoas indaguem Deus a respeito disso. Eu fiz algo, então eu mereço algo. Deus diz e as Escrituras dizem, você não merece nada. O que você merece é o inferno. Deus salva por pura graça e misericórdia. Abre o slide 3, por favor, Gui. John Stott, ele resume, acho que tudo isso que eu tentei falar em uma frase. Se alguém está perdido, a culpa é dele. Mas se alguém é salvo, o crédito é de Deus. Porque não tem como eu estar perdido e condenado pelo crédito de Deus. E não tem como eu ser salvo pelo meu crédito. É completamente o inverso. É como o Álamo diz, diametralmente oposto. E Paulo, ele nunca sacrifica uma verdade para preservar a outra. Ele sempre afirma as duas ao mesmo tempo. E aí eu queria trazer uma ilustração para a gente tentar entender um pouco melhor essa questão de soberania de Deus, de salvação de Deus. Imagina que 5 pessoas decidem e se organizam para realizar um assalto ao banco, a um banco qualquer. E uma outra pessoa descobre esse plano. E ele vai lá nesses 5 homens e fala assim, cara, não faz isso não. Não vai por esse caminho não. Vamos dar outro jeito. E eles não concordam com o pedido daquele homem. E eles estão decididos a cometer aquele assalto, a cometer aquele crime. Mas no dia que eles vão, no momento em que eles vão cometer o assalto, esse homem, ele entra na frente de um deles e ele segura esse homem do grupo dos 5, esse um homem do grupo dos 5 que ia cometer o assalto, e eles vão para o chão, eles começam a brigar e ele segura o outro homem, enquanto isso os outros 4, eles entram para o banco, tentam cometer um assalto. Nessa dinâmica, um segurança é morto, numa troca de tiro. A polícia chega, prende os 4 homens, os levam presos. Eles são julgados e condenados com o rigor máximo da lei. Aquele homem que não foi preso, porque estava no chão, se engalfinhando com o outro que descobriu o plano, ele não pode bater no peito com glória e dizer, eu não fui preso porque eu sou muito bom. Ele só não foi preso porque teve uma intervenção externa. Porque por ele teria cometido o crime, a maldade, teria sido preso, teria sido julgado, sentenciado e condenado. Aí eu te pergunto,
quem é o responsável pela condenação dos outros 4? Eles mesmos. Foram eles que decidiram seguir aquele caminho. E o homem que permaneceu livre não pode dizer que ele é melhor do que os outros, porque não foi ele o responsável pela sua salvação naquele momento. Foi uma intervenção externa. Você percebe essa lógica? Os 4 homens não podem culpar ninguém além deles mesmos. E o 5º não pode se vangloriar da sua liberdade. Toda a diferença foi causada por uma força externa. E é exatamente isso que Paulo está falando. Quem se perde não pode culpar ninguém além de si mesmo. E quem é salvo não pode louvar a ninguém além de Cristo. Bota o slide 4 para mim, por favor, Gui. É uma citação que eu joguei no grupo na semana passada, mas eu acho que é muito válida para o tema de hoje. Uma citação muito conhecida do Spurgeon. Eu creio na doutrina da eleição, porque estou certo de que, se Deus não me tivesse eleito, eu jamais o teria escolhido. E estou seguro de que Ele me elegeu antes que eu tivesse nascido. Caso contrário, eu nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me escolhido por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca fui capaz de encontrar qualquer razão em mim mesmo para que Ele dedicasse um amor especial a mim. É graça pura, irmãos. Não tem mérito humano nenhum diante de Deus, quando nós falamos sobre eleição e salvação. Essa frase de Spurgeon é exatamente a lógica de Paulo. É o efeito dessa doutrina. Porque quando a gente compreende essa nossa condição pecaminosa diante de Deus, a eleição ela não produz arrogância e também não produz em nós orgulho. Mas ela produz humildade, produz gratidão a Deus, produz adoração ao Senhor pelos seus feitos. Mas assim como existem os vasos de ira, também existem os vasos de misericórdia. Versículo 24, Paulo fala: esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Agora a gente vai afunilando para um ponto mais crítico, como se até agora não tivesse sido crítico, né? Parece que as mentes estão... Eu vejo algumas mentes e parece que está saindo uma fumacinha já, né? Aí você percebe como que a graça da salvação, ela não é concedida por um critério étnico, não é concedido por um critério cultural e também não é concedido por um critério religioso. Porque Deus salva os judeus, mas também salva os gentios. Deus chama pessoas de todas as línguas, todas as nações, pessoas improváveis, pessoas que são indignas, pessoas que não têm nenhum mérito para apresentar diante de Deus. Deus chama essas pessoas de todos os cantos do planeta. E a própria igreja é um retrato da misericórdia do Senhor. Cada testemunho de conversão é uma prova da misericórdia de Deus. Cada cristão sentado numa cadeirinha, num banquinho de uma igreja hoje, é um troféu da graça de Deus. E na sequência, Paulo vai chamar 2 profetas, que vão corroborar com toda a argumentação até agora. É como se Paulo estivesse pegando 2 testemunhas, Oséias e Isaías, cada um por uma mão, e levando a um tribunal e as apresentando como suas testemunhas, como não só testemunhas de Paulo da sua argumentação, mas testemunhas de Deus ao longo de toda a história. E ele faz o que todo bom pregador faz, né? Ele abre as Escrituras. Versículo 25 e 26, como também diz em Oséias, ele pega as Escrituras para fundamentar o seu argumento. Chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Preste atenção. Oséias fala de uma restauração do povo judeu. Paulo pega esse texto e faz uma referência à inclusão dos gentios no povo de Deus.
Então, a profecia de Oséias aqui, ela assume uma forma de promessa de Deus em misericórdia. Porque no contexto de Oséias, o profeta está profetizando sobre o que aconteceria com Israel no contexto do exílio, do Israel étnico. Mas aqui ele usa como modelo para falar sobre o que Deus está fazendo com os gentios. Ou seja, essa promessa de Deus a Israel, ela é cumprida ainda de forma mais plena e evangelicamente com a inclusão dos gentios. Ela assume um contexto mais complexo e mais amplo na fala de Paulo. E essa inclusão, ela é uma inversão de forma impressionante do destino, porque em virtude da misericórdia de Deus que isso acontece, não é em virtude dos méritos dos gentios que isso passa a acontecer. Então, os de fora, eles são acolhidos junto com os de casa, e os estrangeiros se tornam cidadãos, e os estranhos passam a ser amados como membros da família. Para quem já é da comunidade, sabe que a gente já viu isso lá na série de Efésios, mas é sempre bom lembrar. Abre aí, por favor, Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 20. Eu espero que você ainda esteja feliz, bem e grato, porque eu juro para vocês que eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas não dá, irmãos. Como eu sempre falo, a teologia de Paulo em Romanos é muito complexa. Não tem como a gente ficar cortando coisas para caber dentro de 45 minutos. Eu fico pensando em Paulo pregando que varava a noite toda. E falei, meu Deus, se deixar a gente vai, né? Mas dá graça para as pessoas que estão ouvindo para suportar só um pouquinho mais. Olha o que Paulo fala em Efésios 2, a partir do 11. Tratando dos gentios e judeus que são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vocês, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito pela mão de homens, estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vieram para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu próprio corpo desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou paz para vós que estavam longe e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vocês juntos são edificados para a morada de Deus no Espírito. Percebe que essa inclusão dos gentios não está relacionada com o mérito deles. Não tem mérito nosso nisso, irmãos. É pura graça e misericórdia de Deus. É por isso que John Stott diz que a nossa reação não é ser orgulhoso, mas é ser grato, é ser humilde, é ser um adorador de Deus nessa situação. É como se Paulo estivesse perguntando para os judeus: vocês sabem que Deus sempre foi o Deus que abençoa aqueles que não merecem e que não poderiam prever isso, vocês não sabem? Se os gentios estão afluindo para se tornar um povo de Deus, por que que isso deveria surpreender vocês? Isso já estava relatado nas Escrituras. E aí Paulo agora vai chamar a segunda testemunha, que é Isaías. Só que agora vem uma outra surpresa. A primeira surpresa é gentios incluídos no plano de Deus de ter uma família.
A segunda surpresa é: nem todo Israel seria salvo. E isso abala a estrutura deles. Versículo 27 ao 29. Mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, sem nenhum rastro de existência após a manifestação de Deus. O mesmo Antigo Testamento, que retrata a inclusão dos gentios, também anunciava que a descendência física de Israel não garante salvação. O contexto histórico de Isaías é o de uma apostasia nacional, irmãos. Abandono de Deus, o país inteiro desolado e apenas alguns sobreviventes. Mas mesmo diante desse cenário, ali no momento da vida do profeta Isaías, Deus surge com uma promessa de que a Assíria, que era uma nação que afligia o povo judeu, seria punida e que um remanescente fiel haveria de retornar ao Senhor. A ênfase de Paulo, ela está necessariamente no remanescente fiel nesse trecho. Ou seja, por mais que os judeus, na sua maioria, não reconheçam Jesus, há uma promessa, e essa promessa ainda vigora, que um remanescente será salvo. Tanto no primeiro século, no período do início da história da igreja, quanto em toda a história da igreja. Importante destacar que isso não é uma fala antissemita, tá? Mas é uma fala bíblica, que ela não é dotada de rancor aos judeus, pelo contrário. Salmo 122 diz que nós devemos orar por Jerusalém, por Israel, que abençoados são aqueles que desejam a paz desse povo. Mas essa é uma fala dotada de misericórdia de Deus com os gentios e também para com os judeus. Porque por mais que abandonando a Deus, a promessa ainda vigora de que um remanescente será salvo. Agora, essa junção de Oséias e Isaías, a gente tira uma conclusão que ela é inevitável. Deus não muda. A nossa expectativa e a nossa perspectiva de Deus é que estão erradas às vezes. Porque Israel se garantia na aliança, na promessa, nos patriarcas, na lei, no culto, mas tropeça em algo preciosíssimo e fundamental, o próprio Cristo. Eles esperavam que a descendência deles gerasse salvação, e Deus nunca prometeu isso. Eles esperavam a exclusão dos gentios, Deus nunca prometeu isso. Eles esperavam um Messias que confirmasse os seus privilégios, mas Deus envia um Messias que derruba qualquer privilégio baseado na carne. E talvez a gente faça a mesma coisa hoje, irmãos. A gente cria expectativas em algo que Deus não prometeu. E depois a gente se frustra. Mas não porque Deus falhou, mas porque esperávamos um Deus criado pela nossa imaginação. E aí existe uma pergunta importante, a gente chega para o nosso trecho final. Estamos chegando, fica calmo, vai dar certo. Se Deus é soberano, isso significa que a responsabilidade humana desaparece? Tempo. Como foi falado na semana passada pela Natália, essa questão de soberania e responsabilidade é um tema que a gente não consegue definir exatamente onde uma termina e a outra começa, mas elas existem. E Paulo não tenta resolver esse mistério. Então, se você veio hoje tentando saber aonde acaba a soberania de Deus e aonde começa a sua responsabilidade, me desculpa, Paulo não responde isso. Mas ele faz algumas questões, ele faz uma questão de afirmar duas verdades ao mesmo tempo, que a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana.
Paulo responde essas questões no versículo final. E o que ele apresenta aqui é um contraste vívido entre a justiça recebida pela fé e a justiça buscada por obras. Versículo 30 ao 33. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que? Por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Paulo apresenta uma das maiores ironias da história da redenção. Os gentios que não estavam buscando justiça encontraram, e os judeus que viviam buscando justiça não a encontraram. Israel passou séculos buscando isso, correndo atrás disso. Mas como isso é possível? O próprio Paulo já respondeu. E que conclusão a gente pode tirar disso? Os judeus encontram essa justiça por meio da fé porque eles recebem uma coisa que eles não podem conquistar. Só a fé pode dar isso a eles. Israel não alcança. Por quê? Porque estavam perseguindo algo impossível. Porque não buscaram pela fé, mas por obras, como se os seus feitos e o seu histórico pudesse lhes garantir alguma coisa diante de Deus. É como se o acúmulo de boas obras fosse o caminho estabelecido por Deus para alcançar a salvação. Mas até aqui a gente já viu que esse não é o caminho de Deus. Assim eles tropeçam na pedra de tropeço. Agora vocês conseguem perceber algo que é muito importante, que Paulo poderia terminar esse capítulo falando novamente sobre eleição. Só que ele não faz isso. Ele não termina falando também sobre incredulidade de Israel. Ele não termina dizendo, eles não creram. Ou melhor, ele termina dizendo isso, que eles não creram, mas o final derradeiro aqui da história, Paulo não está apontando para uma situação, Paulo está apontando para uma pessoa, e é a pessoa de Cristo, a pedra de tropeço, mas também a pedra angular. Essa pedra que Israel tropeça, não era lei, não era religião, não era nenhum outro conceito que a gente poderia estabelecer nesse sentido. A pedra que eles tropeçam é o próprio Jesus. E essa pedra de tropeço que Paulo está falando aqui, é o mesmo escândalo para os judeus que ele fala em 1 Coríntios 1:23. E por que eles tropeçam nessa pedra, ou por que eles tropeçam na cruz? Porque o escândalo para os judeus é Deus crucificado. Porque a cruz, ela destrói qualquer pretensão de justiça própria. Ninguém consegue dizer diante da cruz, eu consegui. Ninguém consegue dizer diante da cruz de Cristo, eu alcancei pelos meus méritos. Porque na cruz só existe espaço para a gente dizer, fui alcançado pela graça. Agora, vamos terminar. Vamos tentar concluir. O verdadeiro problema, irmãos, nunca é a soberania de Deus. Nunca é. O problema é a recusa da graça. Porque o coração religioso, ele sempre prefere merecer do que receber. O religioso, ele sempre tenta encontrar uma forma dele ser recompensado do que um modo de dizer a Deus, eu fui alcançado pela sua graça. É por isso que Paulo termina falando de uma pedra com P maiúsculo. E isso não é o detalhe, isso é o destino para qual todo o capítulo estava caminhando.
Porque depois de falar sobre a soberania de Deus, ele vai falar sobre Cristo. Depois de falar sobre eleição, Paulo agora está falando sobre fé, e fé em Cristo. Depois de falar sobre os decretos eternos de Deus dentro da sua soberania, ele termina falando para cada pessoa olhar para Cristo. Cristo é a pedra. E é uma pedra que derruba a nossa justiça própria, irmãos, que destrói qualquer orgulho religioso ou mérito nosso. A cruz declara que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. E é exatamente por isso que muitos tropeçam nela, porque ela humilha antes de exaltar. Ela esvazia antes de encher, e ela mata o orgulho antes de conceder vida. Irmãos, existe uma realidade para todos nós, todos os seres humanos, cristãos, gentios, judeus, gentios, cristãos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, encontraremos essa pedra. Como o Hernandes Dias Lopes diz, a diferença é que alguns construirão a sua vida sobre essa pedra e outros esfolarão a sua canela nela. Ou você constrói a sua vida nessa pedra, ou você tropeça, porque não existe uma terceira possibilidade. Talvez alguém ainda pergunte, então quem vai para o inferno, vai porque Deus quis? Paulo responde, não. Porque o próprio texto está respondendo, porque aquele que é condenado é porque não buscou pela fé, buscou por obras, buscou de algum modo encontrar a sua realização e a sua satisfação em uma realização própria. Só que salvação e satisfação a gente só encontra em uma pessoa, Cristo. Parece que Deus tem a sua agenda, e essa semana eu vivi uma experiência no trabalho. Tem várias pessoas que vêm pedir conselho, e eu sempre falo a mesma coisa, eu falo, fulano, eu vou te dar o meu conselho, ou a minha opinião sobre essa percepção, sobre essa questão, de acordo com a minha visão, bíblica cristã. E teve uma mulher que ela me perguntou assim, que você... E eu, conversando com ela, falando, olha, você precisa resolver algumas coisas na sua vida, isso não é o destino que Deus quer para você. E ela fala, Tiago, eu sei, eu já fui da igreja, eu passei a minha juventude na igreja, hoje eu não sou mais. E um dia, em casa, essa semana, eu estava lavando a louça, e me veio um pensamento tão forte, de falar para aquela pessoa que o que ela precisa não é uma realização, que ela não vai encontrar contentamento no relacionamento dela, que ela vai encontrar em Cristo. E aquilo foi tão forte, eu pensei assim, mas como é que eu vou falar disso? E no dia seguinte, no meio da operação, uma loucura, ela puxa um assunto e ela fala assim, cara, eu não sei mais o que fazer, e o Espírito falou para mim assim, é agora. E eu falei, então é agora. E eu falei para ela, fulana, eu não sei nem se isso faz sentido para você. Eu não sei se você acredita nisso. Mas é isso. E você não vai encontrar satisfação em nenhuma outra coisa, a não ser em Jesus. Eu falei, eu não estou falando de uma religião. Eu não estou falando de nada disso, de preceitos religiosos, de você começar a orar. Eu estou falando de você ter um encontro com Jesus, com o Filho de Deus. É isso que vai saciar o vazio que existe em você. E no meio da operação, ela parou tudo que ela estava fazendo, ela abaixou a cabeça e ela começou a chorar. Só que o nosso coração orgulhoso de religiosos, a gente se torna às vezes como o povo de Israel, que eles olhavam para tudo que eles tinham, mas esfolaram a canela na pedra, porque quiseram recorrer para Deus com as mãos cheias de tarefas realizadas, de afazeres bem executados, às vezes até de dons e talentos.
Se alguém está no céu, irmão, toda a glória pertence à graça de Deus. Porque ninguém pode chegar lá e dizer assim, eu estou aqui porque fui melhor, mais sábio ou mais sensível que os outros. É exatamente esse equilíbrio que Paulo preserva durante esse capítulo. O problema não foi falta de informação para Israel, eles tinham bastante informação. O problema não foi falta de privilégio ou de oportunidade. O problema foi falta de fé. Eles tropeçam em Cristo porque eles se recusam a crer. Aquele de Nazaré, filho do carpinteiro, ele é o Messias enviado? Não é possível. E essa continua sendo a grande questão dos nossos dias. Muitas pessoas frequentam a igreja, irmãos, conhecem versículos, possuem linguagem religiosa, mas continuam confiando em si mesmos. Continuam tentando apresentar os seus méritos diante de Deus. Continuam tentando construir a sua justiça própria. E ninguém é salvo por desempenho, e Paulo faz questão de nos lembrar disso muito bem. Ninguém é salvo por tradição, ninguém é salvo por religião, porque a salvação está em uma pessoa, Jesus Cristo. E talvez essa seja a pergunta que Romanos 9 deixa para cada um de nós. Porque não é só o que eu penso sobre a soberania de Deus, mas a pergunta certa é, o que eu farei com Jesus Cristo? O que eu farei com Jesus? Porque o problema nunca foi Deus, nunca foi a sua justiça, nunca foi a sua soberania. O problema sempre é o nosso coração. Um coração que insiste em querer um Deus que funcione segundo os nossos critérios e segundo uma salvação que preserve o nosso orgulho. Porque a verdade é essa, muitas vezes nós queremos ser salvos, mas não queremos que Deus mexa na nossa caixinha do orgulho. Deus mexe em tudo, só não mexe aqui. Trata tudo, só não trata aqui. Muda tudo de lugar, só deixa esse sofá nesse lugar. Sabe o sofá do conforto? Quando você chega em casa depois de um dia cansado e você quer sentar no seu sofazão. O nosso orgulho muitas vezes é o nosso conforto. Deus mexe em tudo, só não mexe no meu orgulho religioso. Só que Deus salva segundo a sua misericórdia, irmãos. Então a gente vê que Romanos 9 não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade sobre a questão de soberania de Deus, de eleição, de ira, mas foi escrito para nos colocar em uma posição de joelhos diante de Deus, de joelhos diante de Cristo Jesus. Paulo nos leva a reconhecer que Deus é maior do que nós, na figura do oleiro e do barro, mais sábio que nós em tentar os seus propósitos e desígnios eternos, mais justo que nós e mais misericordioso do que nós. Ele nos ensina que nem sempre a gente compreende tudo de Deus, mas sempre a gente pode confiar em quem Deus é. Quando a gente chega no fim dessa passagem, a gente encontra não uma resposta, mas a gente encontra uma pessoa, Cristo. E isso, irmãos, é mais belo do que ter a nossa curiosidade saciada. Encontrar Cristo no final de uma exposição é mais importante do que sair daqui, chegar em casa e dizer, nossa, agora eu entendi. Mas não adianta você entender se você não tem um encontro. E é isso que Paulo está fazendo. Não adianta você saber tudo e poder explicar tudo sobre a soberania divina se você não encontra Jesus nesse caminho. A pedra que alguns rejeitam é a mesma pedra que outros edificam toda a sua vida. A pedra de tropeço para os incrédulos é a mesma pedra angular para aqueles que creem. Por isso Paulo encerra com uma das declarações mais consoladoras de todas as Escrituras. Todo aquele que nele crê
não será envergonhado. Porque construir sobre o orgulho, lá no dia do Senhor, a gente vê que é construir sobre a areia. E gera vergonha. Mas construir sobre essa pedra, sobre a pedra angular, é uma certeza de que no dia do Senhor nós não seremos envergonhados. Porque toda a nossa construção foi feita sobre uma base sólida. Essa é a linguagem do Evangelho, irmãos. Não tem como a gente fugir disso. O convite de Deus, o convite de Paulo, o convite das Escrituras, ele continua aberto. Ele não era só para os ouvintes e leitores do primeiro século. Continua sendo Cristo sendo anunciado aos povos, como aquele a quem toda a construção é bem sustentada. E todo aquele que nele crê, não todo aquele que em si mesmo crê, mas todo aquele que nele crê, jamais será decepcionado. Essa é a resposta final de Romanos 9, irmãos. Não é entender tudo, é confiar naquele que sabe todas as coisas. Não é explicar completamente todos os caminhos de Deus, mas descansar completamente no Filho de Deus, porque quem confia em Cristo jamais será envergonhado. Que Deus te abençoe, irmão.